Bom, estão vendo a tela, gente? Só dá um grito aí para mim. Sim. Beleza. Bom, deixa eu ver o que mais que eu ia falar aqui para. Ah, tá. Só uma curiosidade, tá, gente? A actinobactéria também é uma bactéria que faz parte da nossa microbiota normal oral. Ela é uma bactéria filamentosa, então ela fica bem comprida e ela parece um fungo, tá? Ela tem a célula bem comprida. Essa bactéria, ela tem uma grande quantidade de guanina e citocina nela. Então, ela aguenta altas temperaturas, tá? Então, se, por exemplo, se o nosso corpo ele estiver desenvolvendo febre para matar algum micro-organismo patogênico, a maior parte da nossa microbiota vai morrer, só que as actinobactérias não vão, tá? Outra curiosidade também é que a actinobactéria era, inclusive, classificada como actinomiceto. Tá? Hoje a gente já tem uma diferenciação molecular de actinomicetos e actinobactéria. Os actinomicetos são fungos e as actinobactérias são bactérias. Existem algumas contradições relacionadas a isso, só que eu não vou entrar nesse mérito aqui. Só aqui eu coloquei actinobactéria, mas pode ser que vocês achem algum artigo mais antigo que fala que são actinomicetos, que são fungos, tá? Mas hoje já está bem definido um e o outro. Eu coloquei em negrito aqui para vocês a nocardia, porque a nocardia é uma bactéria gram-positiva que tem essa característica compridinha, né, filamentosa, afinal de contas ela faz parte desse filo, que ela pode causar uma doença pulmonar muito séria, tá? Então, assim, não é comum da gente isolar ela no ambiente clínico, não, isso não acontece com frequência, mas em alguns casos onde o paciente está com algum problema respiratório, alguma coisa do tipo, eu posso ter aspiração, não sei nem se eu posso falar assim aspirado, mas aspirar não, inspirado, né? Eu posso ter uma parte dessa saliva que pode estar com nocardia indo para a minha região pulmonar. E aí a nocardia no pulmão, ela causa uma pneumonia muito grave, tá? Assim como streptomices, micrococos, enfim. Mas a nocardia, ela é principal sobre isso. A clamídia, eu já falei para vocês, clamídia causa infecções oculares também, né? Conjuntivite é causada por clamídia. A gente tem infecções do trato genital, que também são causadas por clamídia. E ela tem uma característica muito interessante, que é ser uma bactéria intracelular obrigatória. Então, ela não está na superfície do tecido, ela está dentro da bactéria, dentro da minha célula. Tá? Então, é uma característica importante a respeito da clamídia. Aí eu queria só chamar a atenção para vocês também mais dois micro-organismos, né? Deixa eu ver qual que é esse segundo aqui. Fusobactéria, também comum, tá? Cloroflexi ou cloroflexinere em alguns casos. Essa cloroflexi, esse cloro, né, significa que é uma bactéria muito primitiva. Essa bactéria primitiva, ela tem uma característica de ser fotossintetizante, tá? E ela não consegue utilizar o ácido sulfúrico como fonte de metabolismo, fonte de energia. Só que olha que interessante, é um sinal de que esses micro-organismos ambientais, eles podem colonizar de forma tranquila o nosso ambiente oral, porque é uma bactéria fotossintetizante. Isso é um sinal de que no ambiente ela consegue sobreviver bem. Ela é uma bactéria que faz esse processo de fotossíntese um pouquinho diferente da planta, né? Mas ela faz um processo similar para a aquisição de energia. Então, aí só chamar a atenção disso. E as espiroquetas, tá? O filo das espiroquetas tem mais de um representante. Eu coloquei o treponema dentícola porque ele é o mais importante, que causa cárie e placa, tá? É um dos micro-organismos mais comumente encontrados. Mas dentro desse filo, a gente tem a leptospira, que a gente já conversou, que causa leptospirose, né? Então, a leptospira, ela não faz parte da microbiota oral normal,
tá? Ela causa uma infecção, então por isso eu não coloquei aqui. Já o treponema, ele pode ser colonizador, tá? Então ele pode estar presente mesmo na ausência da doença, e aí quando o meu sistema imune está em desequilíbrio, eu tenho essa infecção. Lembrando que o treponema que causa a sífilis é o treponema pallidum, de uma subespécie chamada pallidum. Então, é treponema pallidum pallidum, tá? Nesse caso, é treponema denticola, ou denticola, né? Lembrando também que treponemas são espiroquetas muito pequenas e elas não podem ser observadas e nem cultivadas em meios de culturas comuns, tá? Então, por isso, a gente precisa de um microscópio de campo escuro. Como que funciona o microscópio de campo escuro? Ao invés da luz, ela ser projetada na região externa do micro-organismo, em volta tem tudo preto, e aí só essa diferença de luminosidade, ela vai aparecer só onde eu tenho o micro-organismo em si, tá? Então, é uma característica dos treponemas, que são espiroquetas bem pequenininhas. Beleza? Passando para o próximo. Aqui, eu só coloquei um resumão daquilo, só que agora em micro-organismos, né? Aqueles que a gente consegue observar, não com aqueles nomes feios lá de filos, né? Então, cocos gram-positivos, os mais comuns e os que eu consigo identificar no microscópio, né, são os streptococcus, que são muito frequentes de cavidade oral, e o estomatococcus. O estomatococcus, ele causa uma pneumonia bastante importante também. Tá? A gente já falou um pouquinho sobre Streptococcus quando a gente falou de microbiota, de doenças de trato respiratório, então eu não vou entrar nele agora. E o Stomatococcus também é um coco gram positivo, né? Então não tem muita novidade para vocês, ele também cresce em agar-sangue. E a gente não tem frequência de isolamento em laboratório clínico, mas hospitalar sim, tá? Depois, bacilo, corinibactério. O corinibactério, gente, ele é muito importante, tanto o corinibactério quanto o lactobacilo, para controle de micro-organismos. Então, eles fazem parte da nossa microbiota normal e a ausência deles pode facilitar a presença de patógenos. Ah, como assim? Vou falar de novo, tá? Vamos supor que a minha boca, que eu estou usando muito enxaguante bucal, e o Corynebacterium lactobacillus, eles precisam de um pH específico para sobreviver. E aí esse enxaguante, ele tem um composto lá que ele altera o pH bucal, o meu pH oral. E aí isso vai dificultar a multiplicação e o estabelecimento do Corynebacterium e do lactobacillus na minha microbiota oral. O que vai acontecer? O sítio de ligação ele vai ficar disponível. E estando disponível, agora patógenos podem se ligar a esse sítio e desenvolver uma infecção. Então, por isso que toda vez que a gente vai falar de microbiota oral, é importante lembrar que o Corynebacterium e o Lactobacillus exercem essa função. Claro que todo mundo, né, todos esses micro-organismos exercem essa função, só que principalmente o Corynebacterium e o Lactobacillus, quando eles diminuem o número deles em população, em número de micro-organismos, a nossa boca está mais suscetível a ser colonizada ou infectada por patógenos, tá? Bacilos, aliás, cocos gram-negativos. A gente viu que a Neisseria, ela pode causar gonorreia. Só que a espécie de Neisseria que causa gonorreia é a Neisseria gonorreia, né? Agora eu tenho duas espécies, que é a Neisseria sica e a Neisseria subflava, que elas não vão causar a gonorreia em si, mas elas causam infiltrado celular. Então, vamos supor que eu tenha uma infecção simples que ela gera uma resposta imune muito grande, é o caso de infecções por Neisseria. Só que ela está de uma forma constante sendo a nossa microbiota normal. Então, só em uma situação de desequilíbrio é que ela vai causar uma doença, tá? Da mesma forma, o Campylobacter. O Campylobacter não são todas as pessoas que têm esse bacilo na microbiota. Ele não é tão constante. Só que ele causa doenças de trato gastrointestinal muito sérias, que já levaram assim à morte de muitas pessoas, tá?
Em 2014, se eu não estou enganada, ele foi um micro-organismo causador de morte de muitas crianças na Inglaterra. Né? Teve um surto lá, os frangos estavam contaminados com Campylobacter, e aí um monte de criança morreu de infecção do trato intestinal com Campylobacter. Ele gera uma diarreia, que é comum a infecções do trato intestinal, e ele pode estar presente na boca. Então, esse arraste dele já é um significativo importante para desenvolver a infecção, tá? Dúvidas, gente, até aqui? Tudo bem? Tudo. Beleza, obrigada. Ninguém falando... Gente, vocês podem ir falando no chat também, tá? Bom, aqui eu trouxe para vocês só um exemplo de infecções relacionadas à microbiota oral, que é a cárie. A cárie todo mundo sabe, alguém já teve, com certeza, né? Vocês já tiveram, eu também. Qual que é o lance da cárie? A cárie ela é causada por um estreptococo. Como eu falei para vocês, é o mais abundante e o mais frequente ali na microbiota oral. O Streptococcus que causa a cárie é o Streptococcus mutans. Ele é muito frequente na minha microbiota oral. E qual que é a característica dele? Ele tem capacidade de geração de biofilme de forma quase que espontânea. Ele gera essa cárie em coisa de 20 minutos, ele já está gerando a primeira camada do biofilme. E aí, mais 20 minutos, ele já colocou outra geração. Mais 20 minutos, ele já colocou outra geração. Então, pensa só. Eu escovei os dentes. Passa 20 minutos, eu vou lá e tomo um cafezinho. Eu já estou facilitando o desenvolvimento dele, porque eu estou fornecendo açúcar para ele. E aí, aliás, gente, tem uma outra curiosidade. Antigamente, não se tinha cárie. Né? A gente não tinha cárie. O ser humano não tinha. Lá no século XV, no século XVI. Porque a gente não tinha consumo de sacarose. Sacarose é um açúcar que o Streptococcus mutans adora. Então, o que a gente tomar com que tenha sacarose, que hoje em dia é tudo que a gente consome, né? O Streptococcus ele consegue se multiplicar. E aí, como funciona esse primeiro passo? Ele vai começar a formar placas, que nada mais são do que biofilme nessa região mais externa do dente, né? Desse tecido duro que a gente fala. Depois que ele já está bem estabelecido aqui nessa região externa, ele vai começar a produzir um ácido, que é um ácido lático. E ele vai começar a degradar esse esmalte aqui dessa região externa. Eu tô perdendo meu mouse toda hora aqui. Eu começo a degradar esse esmalte. Então, vocês podem ver aqui na setinha onde que tá. O esmalte é grande, tá? Essa região mais externa que a gente enxerga. Quando ele consegue fazer isso, ele começa a infiltrar, né? Ele tá se infiltrando nessa região de esmalte dentário. Essa infiltração desse micro-organismo no esmalte, a nível de esmalte, é chamado de cárie, tá? Então, esse é o primeiro passo. Então, primeiro eu tenho formação da placa, que nada mais é do que um biofilme bacteriano, formado geralmente por Streptococcus mutans. Lembrando que biofilme não é só de uma espécie, eu posso ter mais de uma espécie. Então, nesse caso, o biofilme pode ser formado por Streptococcus mutans e também por actinomiceto, tá? Principalmente. Depois aqui eu tenho formação da cárie. Cárie avançada quando eu já tenho uma infiltração quase que total, né, uma degradação desse esmalte. Na cárie, na dentina, né, essa região mais interna, quando ela chega aqui na dentina, é sinal de que eu já estou com o amolecimento desse esmalte dentário. Então, tudo bem, eu tenho um ponto específico onde a cárie está acontecendo. Só que toda essa estrutura aqui mais externa, ela já está com esse amolecimento, então ele está perdendo a estrutura, porque a bactéria ela começa a retirar nutrientes que eu tenho presente ali no meu dente também. E região de polpa é quando geralmente eu começo a sentir dor, tá? De forma natural, com essa cárie, porque eu já tenho agora infiltrado desse micro-organismo em regiões mais nervosas, em regiões onde eu estou carregando esse micro-organismo para outros tecidos, outros vasos, tá? Lembrando que a gente teve uma fala um tempo atrás que era sobre a prematuridade e cáries, né? Cárie na mãe gera prematuridade do bebê.
não é muito assim, e aí eu vou corrigir essa frase para que vocês passem essa informação de forma correta, se alguém perguntar. Não é que a cárie em si vai gerar uma pré-maturidade e o bebê vai nascer prematuro. É que a presença dessa cárie pode fazer com que, se ela for uma cárie que já atinge a polpa, tá? Essa região mais interna, onde eu tenho tecido conjuntivo passando, esse micro-organismo ele pode atingir região de líquido amniótico, né? Já que eu tenho suprimento de necessidade nutricional e tudo mais por meio desse líquido amniótico para o bebê. E aí esse micro-organismo pode atingir o bebê, tá? E daí para frente eu posso ter complicações gestacionais, que podem ser o parto prematuro, que pode ser o parto prematuro, ou pode ser uma infecção no próprio bebê, tá bom? Bom, gente, vai se comunicando comigo, eu tô me sentindo sozinha. Além da cárie, eu posso ter gengivite. A gengivite é quando essa placa é formada entre gengiva e dente, tá? Lembrando que placa só é formada em região de tecido duro, tá? Mucosa não tem como formar placa, porque tem descamação, tá bom? Posso formar essas bolsas. Se eu tiver essa formação de bolsa, é sinal de que eu já estou tendo uma resposta imunológica para aquela região, e aí eu tenho um processo inflamatório não só em gengiva, mas também em toda essa região aqui mais interna e superior da gengiva que está ligada ao dente. Então eu já tenho um infiltrado muito maior de células de defesa. E periodontite é quando eu tenho desgaste dessa região de gengiva e vai diminuindo o seu tamanho por conta dessa resposta imune exacerbada, tá? Bom, deixa eu ver aqui. Aí aqui, gente, ó, eu trouxe para vocês o resto do nosso sistema digestivo, né? Na verdade. Só ver se alguém tá me chamando. Não. Bom, Bom, passei por esôfago, não tem muita coisa para dizer a respeito de esôfago, tá, gente? Porque aquilo que vai da minha boca é o que está colonizando esôfago, tá? E é uma região de muito movimento ali do meu sistema gastrointestinal, então não tem uma colonização muito estabelecida, né? Muitos trabalhos com relação a isso, tá? Bom, estômago. Eu separei aqui no estômago, principalmente a H. pylori, para falar para vocês. A Helicobacter é uma bactéria que já faz parte da microbiota normal de algumas pessoas, e aí está relacionada a vários fatores que a gente vai discutir. Só que o diagnóstico dela não é feito de forma laboratorial. Todos aquele micro-organismo que eu falei para vocês que causa placa, periodontite e tudo mais, que é o Streptococcus mutans, eu consigo identificar laboratorialmente. Por isso que eu contei dele para vocês com tanta descrição, tá? Agora, eu não consigo fazer isso com Helicobacter. Eu vou mostrar para vocês o próximo slide que fala um pouquinho sobre Helicobacter, mas para que vocês saibam. E vai que um dia vocês trabalham em um laboratório que tem PCR, né? E que faz o diagnóstico de Helicobacter, mas na rotina clínica a gente não faz, quando não tem PCR, tá? E aí eu coloquei aqui do lado para vocês algumas definições que são importantes para a gente lembrar, para a gente fazer a diferenciação entre os padrões de infecção. Então eu falei para vocês, padrões de colonização, e eu tenho padrões de infecção bacteriana ou microbiana, tá? Porque não é só bactéria que pode gerar intoxicação. É que é mais comum, não se conhece toxinas que são produzidas, ou pelo menos eu não conheço até hoje, por eucariotos, mas que pode existir? Talvez, a gente ainda não sabe sobre isso, tá? Qual que é a diferença entre uma infecção e uma intoxicação? Para que eu tenha infecção, eu tenho que ter colonização com posterior penetração e agressão tecidual e multiplicação da bactéria no tecido, tá? Vou falar de novo. Para infecção, eu preciso ter invasão, né? Então, primeiro eu posso ter uma colonização simples ou uma invasão direto, invasão tecidual, penetração dessa bactéria no tecido e multiplicação dela no tecido. Então, isso é uma infecção, é quando a bactéria se multiplica no tecido e aí ela vai gerar uma resposta imune e vai gerar doença.
A intoxicação, ela não está relacionada à presença da bactéria em si, mas à produção e à presença de toxinas. Então, não é o micro-organismo que vai gerar a intoxicação, e sim a toxina que ele produz, tá? Então, intoxicação, obrigatoriamente, eu tenho que ter uma toxina, ok? E aí eu tenho diferença entre diarreia e disenteria. A diarreia são aquelas fezes aquosas que não são igual à água, ela não é igual à água, é uma fezes mole, aquosa, mas não é água, tá? Se for água, você está passando por um processo de desidratação por meio da eliminação de líquido, mas não é diarreia. A diarreia eu preciso ter fezes amolecidas de forma aquosa. A disenteria é quando eu tenho, além dessa diarreia, eu tenho presença de muco e ou sangue. Então, eu posso ter muco, posso ter leucócitos, posso ter sangue ou posso ter os três juntos. Tá? Então, obrigatoriamente, para que eu tenha uma disenteria, eu preciso ter muco, né? Que é a presença desses leucócitos, já indica a presença de leucócito. Muitas vezes o muco está junto com esse leucócito. E sangue. E, geralmente, sintomas de infecção ou intoxicação gastrointestinal estão relacionados a cólicas abdominais, náuseas e vômitos. Se for uma intoxicação, muitas vezes a intoxicação ela é imediata. Então, dentro de 2 horas eu já tenho um primeiro sintoma, um primeiro sinal, tá? A infecção, ela vai demorar um pouquinho mais. Geralmente eu tenho dali 6, 8 horas, quando é mais precoce, quando é mais agudo. E depois de 12 horas ou 16 horas, quando é uma infecção de desenvolvimento mais lento, tá? Então, a infecção ela é mais lenta, a intoxicação ela é mais imediata. O sinal e sintoma. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui a gente tem, nessa região de intestino delgado, eu vou ter mais a presença de lactobacilos e enterococos. Lembrando que lactobacilos, eles não causam doença, via de regra, né? Eles não causam essa doença. Mas eles estão relacionados com o processo de saúde e doença porque o desequilíbrio dele pode fazer com que bactérias patogênicas elas se desenvolvam de forma exorbitante e aí eu tenho uma infecção por outro micro-organismo, tá? Que está cocolonizando essa região. E aí nessa região, tanto de intestino delgado mais distal, de ilho e de intestino grosso, eu tenho uma porrada de micro-organismos. E são micro-organismos que são mais frequentes da gente estudar, né? O Bacteroidetes, né, as bacterióides, a bifidobactéria, o Firmicutes, que eu falei para vocês, que são filos mais frequentes, eles estão presentes em peso, né? Enterobactérias, tá? Então, aqui eu tenho a presença desses micro-organismos que vão facilitar a minha absorção de alimentos de uma forma geral. Só que a gente tem que lembrar que esses micro-organismos, eles estão ali presentes no intestino de uma forma comensal. Então, eles ajudam a absorção e a presença de nutrientes facilita a multiplicação deles. Se eles caírem em um outro sítio anatômico diferente, eu posso ter doenças muito importantes, né? Por exemplo, o Klebsiella que está aqui. Todo mundo já ouviu falar de KPC. Então, a Klebsiella no pulmão, se ela conseguir produzir essa enzima carbapenemase, acabou para a pessoa, né? Tem uma pneumonia muito grave. Então, no ambiente que o micro-organismo coloniza, ele não vai gerar grandes complicações, a não ser que eu tenha uma disbiose, uma alteração dessa microbiota, tá? Mas de resto, não é frequente. Bom, e aqui eu trouxe um slide para vocês conhecerem um pouco da H. pylori. Todo mundo fala da H. pylori. Todo mundo já conhece alguém que teve uma infecção gástrica por H. pylori. E ela é muito frequente também na nossa população, porque ela é mais frequente em pessoas brancas. Aqui no Brasil a gente tem bastante pessoas miscigenadas, né? Mas principalmente aqui em Prudente a gente tem uma população branca que, apesar de ser 50-50, ela é mais frequente.
E a gente tem uma alimentação que favorece a multiplicação desse micro-organismo, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês do lado, ó, essa imagenzinha dela, porque ela é uma espiroqueta, ela tem esses flagelos que são muitíssimo importantes para a mobilidade dela e para a capacidade de invasão do tecido, tá? Então, é muito importante. Por isso que eu coloquei essa imagem bem bonitinha aí. Então, a H. pylori é um bacilo gram-negativo, espiralado, como está nessa imagem. Microaerófilo, eu não tenho muito oxigênio nessa região gástrica, então com pouquinho oxigênio ele ainda consegue tolerar, mais que isso não é possível a sobrevivência. A motilidade dela é positiva, então ela usa essa capacidade de motilidade. Então pensa assim, aqui eu tenho o meu tecido gástrico, né? Minha parede gástrica. Essa bactéria ela consegue penetrar nesse tecido. Claro que existem receptores específicos para essa penetração, mas ela consegue penetrar com a ajuda desse flagelo. Então, o flagelo meio que empurra ela para dentro desse tecido e ela consegue fazer essa penetração e multiplicação dentro do tecido, causando a infecção, tá? A colonização, ela vai acontecer nos primeiros dias de vida, quando, tanto de forma natural, ambiental, durante a amamentação, né? Ou quando uma dieta sólida ela for introduzida. Essa bactéria, ela é praticamente ambiental, né? Então, ela está presente em vários lugares. Só que é mais comum que eu tenha um desequilíbrio de microbiota do que eu ser infectado, né? Então, é mais frequente isso. Outra coisa é que, geralmente, são pessoas que têm refluxo, que têm uma infecção por H. pylori. Por quê? Essa bactéria, ela tá lá no meu sistema gástrico, bonitinho, tal, no meu estômago, ok, sem problema nenhum. Ela tem receptores específicos que são ali próximo de estão ali ligados à mucina. Inclusive, esses receptores, eles são secretados por genes que são, aliás, eles são codificados por genes que são similares aos genes que secretam mucina, tá? Então, quanto mais mucina eu tiver presente no meu intestino, mucina é aquela camada viscosa, né, que eu tenho em volta do meu estômago, dentro ali na região de dentro do estômago, para proteger o meu tecido contra aquele suco gástrico. Quando esse receptor ele começa a ser produzido, essa bactéria ela consegue se ligar e consegue colonizar esse tecido. Se eu tenho refluxo, que é essa alteração de pH, essa alteração de movimento peristáltico, né, do meu intestino, esôfago, né, e sistema digestório de modo geral, esse suco gástrico, ele tem pH alterado. Tendo pH alterado, eu posso agredir mais ainda tecido do meu sistema gástrico, então eu vou produzir mais mucina. Se eu estou produzindo mais mucina, mais receptores para esse micro-organismo eu começo a produzir. E se isso começa a acontecer de forma frequente, eu posso ter invasão desse micro-organismo no tecido pelo próprio reconhecimento do próprio tecido, tá? Então, é uma sequência de fatos para que eu consiga ter uma infecção por H. pylori. Então, por isso que não é todo mundo que tem, mas é uma infecção frequente na nossa região. E o refluxo gástrico, ele contribui por isso, porque ele vai alterando o pH e essa alteração de pH desequilibra o ambiente que a bactéria está, né, favorecendo o desenvolvimento dela. Outras coisas que eu posso ter que vão favorecer o desenvolvimento de uma infecção por H. pylori: tabagismo, etilismo, uma dieta rica em alimentos que vão alterar pH gástrico e situação socioeconômica. Já tem vários trabalhos que falam que pessoas que moram em regiões periféricas ou que têm menos acesso a uma dieta equilibrada, né, a médicos de qualidade, né, o sistema de saúde de qualidade, tudo mais, eles têm maior suscetibilidade a ter Helicobacter pylori causando uma infecção. Tem outros fatores que são os genéticos, que é isso que eu estou falando para vocês sobre receptores. Tem pessoas que têm uma superexpressão desses genes que codificam esse receptor, então naturalmente ele vai ter uma suscetibilidade maior a desenvolver essa doença. Qual que é o geral dessa infecção? O que ela causa? Dor epigástrica, né? Dor nessa região de estômago, dor abdominal
e outros relacionados a cada patologia. Por que relacionado a cada patologia? Porque no princípio, a princípio, né, o H. pylori causa uma gastroenterite. Essa gastroenterite, ela é comum, é uma infecção que vai gerar uma resposta imune e tudo mais. Só que ela pode não só gerar isso, como dependendo da resposta imunológica que eu tenho, se ela for muito exacerbada, eu posso ter também o desenvolvimento de úlceras, né? Ou até mesmo de câncer em alguns casos, porque eu tenho degradação do tecido, esse tecido tem que ser reposto, né? Reestruturado, tá bom? O diagnóstico, ele é feito principalmente por endoscopia, a PCR ainda não é uma realidade nossa, né? Mas vai ser, eu acredito que depois agora, principalmente dessa pandemia, talvez a PCR seja algo que seja frequente, ser realizado em laboratório clínico. Então, é feito por PCR e endoscopia tem que se fazer uma biópsia dessa região gástrica, tá? Para ver se tem ou não o micro-organismo. Então, não é cultivado, tá? Estou contando dele para vocês, porque se vocês forem para um laboratório que tem PCR, vocês precisam saber o que vocês estão procurando, tá? Gente, vai fechar de novo a sala, infelizmente. Eu acho que na próxima a gente já acaba. Então, eu vou sair aqui e vou abrir outra sala para vocês, tá bom? Entrem de novo aí, por favor.